Olá, turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? A Prodai está bem, morrendo de saudades, querendo que tudo isso passe logo, que a gente possa voltar para nossas atividades lá no Colégio Rei. Bom, mas enquanto isso não acontece, vamos aprendendo mesmo que de longe, tá certo? Hoje a videoaula vem falando sobre tempo atmosférico. O que seria tempo atmosférico, Prodai? Vocês já sabem, é que essa palavra aí é um pouquinho complexa para vocês compreenderem, mas é algo do dia a dia de vocês, é o nosso clima, o nosso tempo, tá? Então, quando está chovendo, quando está sol, quando está nublado, tá certo? O tempo atmosférico, ele pode mudar as nossas rotinas. Então vamos lembrar lá antes dessa quarentena, né, que surgiu aí para interromper todas as nossas atividades. Mas vamos lembrar antes, quando a mamãe programava aí o papai junto com vocês um final de semana em um lugar, por exemplo, praia, né? Um parque, algum lugar ao ar livre. Dependia muito do tempo, né? Porque, por exemplo, se estivesse chovendo ou muito frio, esse passeio teria que ser cancelado ou teria que mudar, né? Fazer uma outra tipo de atividade que não pudesse ir ao ar livre. Tudo bem? O tempo atmosférico também, ele é importante a gente observar as nossas vestimentas, as nossas roupas. Então, por exemplo, quando nós estamos num lugar, né, fechado, por exemplo, nossa sala de aula, lembra que nós estávamos num ambiente ali, né, por mais que a janela e a porta estivesse aberta, nosso ambiente era de tempo quente, né? Mas, às vezes eu falava assim, olha gente, vamos guardar o material, mas antes coloquem a blusa, porque lá fora está frio. Então, quando a gente está na nossa casa, na sala de aula, o ambiente é mais quentinho, tá? Então, ao ar livre, pode ser que devido à mudança de clima, né? Quando chove, quando começa a fazer um pouquinho de mais frio, a gente tenha que mudar os nossos as nossas roupas, tá? Então lembra que a Prodai falava? Olha, a hora de colocar a blusa de frio. Por quê? Porque nosso corpo, ele já é quentinho, ele tem uma temperatura quente, tá? Nosso corpo não é frio. E aí, toda vez que a gente coloca uma roupa e superaquece o nosso corpo, ele vai ter uma temperatura elevada, tá? E aí, se o tempo tiver quente, a gente passa mal, a gente se sente um pouco zonzo, né? A gente pode até desmaiar, porque nós estamos superaquecendo o nosso corpo. Isso não pode acontecer. Então, em tempos mais quentes, devemos colocar roupas mais frescas, né? Uma camiseta, um shorts, uma saia, aonde o nosso corpo seja mais fresco o possível. Agora, quando está frio, temperaturas mais baixas, precisamos aquecer o nosso corpo, porque senão a gente pode ficar doente também, tá certo? Então a gente pode pegar um resfriado, uma gripe. Então é muito importante que a gente tenha que fazer essa mudança aí de roupa. Então às vezes a mãe vai falar assim para você: olha, não esquece de levar a blusa, porque o tempo ele pode mudar. De manhã durante a tarde pode estar quente e à tarde, né, mais para tardezinha, entrando já na noite, já começa a esfriar, tá? Então é importante a gente se proteger também nessa questão. Uma outra coisa importante que atinge também o tempo atmosférico é o agricultor, tá? O que seria agricultor, Prodai? É um cara muito importante pra gente, tá, galerinha? Quando a gente tá lá nas nossas refeições, né? Comendo lá as verduras, os legumes, ou durante o dia comendo uma fruta, a gente não sabe, mas leva um processo muito grande para que esse alimento chegue até a nossa casa.
E esse profissional, o agricultor, ele faz todo esse trabalho pesado, né, de plantar esses alimentos, né, e para que chegue no supermercado ou nas feiras e nós possamos comprar, tá certo? E isso, o tempo atmosférico pode atingir também a questão da produção de alimentos. Vamos supor, quando você estava podendo sair, né, de casa e ia com a mamãe para feira, né? Eu acredito que a mamãe esteja indo ou comprando de casa mesmo os alimentos, né, como verdura, legumes e frutas. Mas ela não está te levando, né? Devido a essa pandemia, melhor você ficar em casa e aí que o pai, a mamãe, tá tendo que sair de casa para resolver essas questões que são essenciais para a gente, como os alimentos. Quando a gente vai na feira e às vezes a gente não encontra um alimento, e aí o feirante diz assim, é porque não está no tempo, né? Então, por exemplo, eu vou na feira e não consigo encontrar um morango, por exemplo, é porque não está no tempo de morango. O clima pode afetar a produção de alguns alimentos, tá? Então, o frio, o calor e a chuva pode afetar a produção, né, do agricultor aí nas suas plantações devido ao clima. Tudo bem? Então, essa videoaula veio falando sobre o tempo atmosférico, que afeta, sim, as nossas vidas, tá? Tanto na questão de programação de atividades, a questão da gente trocar ou não de roupa, né? Para uma roupa mais fresca ou para uma roupa mais quentinha, e até na questão da gente se alimentar, porque pode ser que a gente queira muito aquele tipo de alimento e não tenha devido à questão do clima naquele momento, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje e aprendido um pouquinho sobre o tempo atmosférico. Grande beijo, até a próxima!